Fala aí galera, tudo certo? Lucas Lentini aqui e tô aqui mais uma vez, mais uma segundona pra gente discutir o caso clínico de hoje do Plantão Sim. O caso clínico de hoje, pra gente recapitular, era a Dona Maria, de 78 anos, que vem com dispneia há 2 dias. Ela conta que tinha dispneia há 2 meses, mas piorou há 2 dias. Se perguntada, ela dizia que tinha ortopneia, não sabia bem referir ortopneia. Tinha um pouco de edema de membros inferiores. De antecedente, ela tinha tabagismo, 40 anos maço e hipertensa de longa data. Ela, no exame físico, tinha uma frequência cardíaca de 105, saturava bem, 95%, um pouco hipertensa, 15/9, taquipneica com 27 de frequência respiratória, afebril, com destro de 153, estertorava um pouquinho à direita, você estava em dúvida à esquerda, o resto do exame físico normal. Beleza, aqui a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: quais são as 4 principais causas de dispneia que a gente sempre tem que pensar? Por que essa pergunta é importante? Primeira coisa é assim, qualquer queixa, para a gente fazer o raciocínio clínico, a gente tem que saber o que é mais prevalente. Porque independente do que tenham de achados, se a gente começar pela prevalência, né, o que é mais frequente, a gente já começa jogando com a probabilidade a nosso favor. A partir disso, que a gente vai chamar a partir de agora de probabilidade pré-teste, a gente vai somando dados de história, dados de exame físico e dados de exame complementares para que a gente modifique essa probabilidade pré-teste. E com isso a gente chega em probabilidades pós-teste que, se tudo der certo, vão mostrar o diagnóstico para a gente. Então, de saída, uma paciente idosa com dispneia, eu sempre comento isso aqui na página, a gente tem 4 diagnósticos principais. Infecção, leia-se pneumonia, leia-se Covid agora, né, pneumonia viral. Broncoespasmo, que pode ser um paciente já com asma, que chega com broncoespasmo, mas lembrar de DPOC. Congestão, que pode ser outras causas, como insuficiência renal avançada, tal, o cara dialítico que dialisou mal, mas em geral, insuficiência cardíaca, que faz congestão pulmonar. E a quarta, que é menos comum, mas é grave e a gente precisa lembrar, TEP. Infecção, broncoespasmo, congestão, TEP. Então essas eram as 4 causas que eu queria que vocês lembrassem, que eu quero que esteja medular, para você sempre dar uma protocolada na sua cabeça quando você atender um paciente com dispneia. Beleza. Aí, tem 2 exames que quase sempre a gente vai pedir na investigação inicial de dispneia, que são eletro e raio-x de tórax. O eletro mostrou que algumas pessoas acharam que era um infarto, né? Só que se você olhar bem, o eletro que nossa paciente tinha sinais de hipertrofia ventricular esquerda, né? Quais são os sinais de hipertrofia? Tem vários critérios, mas você vê que QRS é bem amplo, principalmente, né, nas precordiais, e esse QRS bem amplo pode vir acompanhado do strain, né, das alterações de repolarização, que às vezes vai ter um pequeno supra de ST, às vezes pode ter uma inversão de onda T, né, com infra, com uma inversão de onda T, que é o padrão de strain, que vem nesses casos de hipertrofia ventricular. O que acontece? Paciente hipertenso, enfim, N causas podem cursar com isso. Ela não tinha uma clínica muito característica de síndrome coronariana aguda e o eletro não sugeria síndrome coronariana aguda, né? A gente veria um supra, principalmente um supra com derivações contíguas, com um aspecto... Provavelmente ele seria menos desproporcional ao QRS, né? Você vê que o QRS é bem grande e a alteração de repolarização, o desnivelamento, tanto supra como infra, são pequenininhos. Em geral, ele é discordante do QRS, né? Então, não era um eletro de síndrome coronariana aguda, tá bom? De qualquer maneira, se você tivesse dúvida, você poderia pedir troponina seriada, né? Lembrando que uma troponina isolada dificilmente ia te convencer de que é isquemia, porque ela poderia vir alta só pela hipertrofia e pela IC, ou você poderia seriar o eletro daqui 15 minutos, meia hora, e se fosse alguma alteração isquêmica, você poderia ver isso progredir. Mas o eletro de base não sugeria isquemia. O raio-x mostrava sinais de congestão pulmonar. Você tinha ali o edema intersticial, né, um infiltrado difuso,
tinha inversão de trama, né, cefalização, engurgitamento do hilo. Então esses exames já sugeriam o quê? O eletro sugeria que tinha uma doença cardíaca de base e o raio-x de tórax sugeria que tinha congestão. Só por aqui, você já poderia ter uma probabilidade pós-teste bem razoável de insuficiência cardíaca. Pela história, já tinham dados que te levavam muito mais para esse lado do que para os outros, né? Tinha ortopneia, tinha dispneia paroxística noturna provável, né? Só que também tinham dados que sugeriam talvez um DPOC, né? Tinha 40 anos maço. Poderia deixar dúvida. Com esse eletro e com esse raio-x fala muito mais a favor de C. Se mesmo assim você ainda tivesse dúvida, porque veja, infecção pelo raio-x não parecia ser, e pela história também não. TEP, história não era muito sugestiva. E C e DPOC pode gerar dúvida. Se você pede o BNP e o BNP vem alto, sugere muito mais uma causa cardíaca do que pulmonar. Se ainda assim você tem dúvida, ou se você não tem BNP no seu serviço, o ultrassom de pulmão ajuda muito. Quando vocês veem esses achados de 3 ou mais linhas B, que são essas linhas verticais que vão até o fim da tela apagando as linhas As, em 2 campos bilateralmente, né, 2 desse lado, 2 desse lado, isso é praticamente diagnóstico de congestão pulmonar nesse contexto clínico. Então, ali a gente fez, beleza. Como muita gente tinha pedido o ecocardiograma, eu acabei dando para vocês. Só que olha que interessante, o eco de semana passada não tinha disfunção ventricular, a fração de ejeção era preservada. E aí, pode ser IC? Com certeza. Ou você poderia pensar, será que ela teve um infarto agora e perdeu fração de ejeção? Menos provável pela clínica. Ou o mais provável é, ela tem uma fração de ejeção, uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é por disfunção diastólica, que é um tema complexo, mas em resumo, não tem disfunção sistólica, só que você vê no eco muitas vezes disfunção diastólica, índice de massa alto, né, remodelamento cardíaco concêntrico, hipertrofia, e junto disso você vê alguns sinais de que está tendo uma pressão de enchimento alta. Você vê um BNP alto, você tem sinais de congestão, de IC, que é o que nossa paciente tinha. Então, o nosso diagnóstico final para ela, mais provável é insuficiência cardíaca descompensada, mas por uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Aqui, pessoal, o tratamento é basicamente o mesmo, é diurético terapia e reavaliar a resposta depois, né? Ver se consegue mandar para casa, provavelmente consegue. Beleza? Esse era o caso de hoje. As mensagens finais que eu queria que ficasse para vocês é lembrar das 4 principais causas de dispneia em idoso, aprender a usar história, exames complementares de forma a modificar a probabilidade pós-teste para conseguir chegar numa hipótese mais provável. Beleza? Até a próxima, um abraço!